Muito bem, pessoal. Então vamos lá dar continuidade aqui. A gente viu na última aula, então, sobre os HDs, como é que ele é por dentro, como é que funciona. E hoje a gente vai ver um pouco mais sobre HDs e como é que se diferencia do SSD, o que o SSD tem de diferente. E também vamos ver aqui um pouco mais sobre sistemas de arquivos. E aí a gente vê também como é que funciona o RAID. Eu gosto de falar RAID, mas muita gente fala RAID, que talvez seja a melhor forma de dizer. Vamos lá. Começando aqui. Então, o que nós temos aí para o HD, tá? Nós falamos lá, com relação ao desempenho dele, que ele tem a taxa de transferência interna e tem também a taxa de transferência externa. A taxa de transferência externa, ela depende da interface que você está utilizando. Então, se for uma interface SATA, por exemplo, ou interface IDE, então nós temos aí um histórico, rapidamente, para a gente ver a velocidade de transferência dessas interfaces. Então nós temos, por exemplo, aí, ó, em 1990, que surgiu o modo PIO, o PIO modo 0, né? A taxa de transferência era de 3,3 megabytes por segundo. Então é uma taxa bem baixinha, tá? Comparada a hoje. Em 7 anos aí ela se desenvolveu bastante, mas, digamos, ela não aumentou 5 vezes, talvez 5 vezes aí a velocidade, do modo 0 ao modo 4. Quando eu comecei a fuçar em computadores, eu já comecei trabalhando aí já no ATA, né? Embora eu tenha começado um pouquinho antes, aqui em 96, por aí, mas eu fui entender mesmo mais pra frente. Então, aqui, ó, em 98, 8 anos depois, a gente já tinha uma velocidade de transferência 10 vezes maior do que essa primeira aqui de 1990. E aí veio a ATA 66, se eu não me engano, a partir daqui já começa a se utilizar o cabo flat de 80 vias por conta de uma velocidade de transferência que poderia gerar interferência. Aí nós temos aí a ATA 100, a ATA 133. Esse é o limite da taxa de transferência utilizando o cabo flat. Daí surge SATA. A SATA já é um modo de transferência serial, como eu expliquei para vocês na aula anterior. E aí nós temos a partir de 2002, tá? Daqui para cá nós temos uma variação aí em 4 anos de 5 vezes, basicamente, a velocidade. Um pouquinho menos de 5. 2 anos depois nós temos uma velocidade dobrada aí com a SATA 2, mais 3 anos dobrou novamente a velocidade. Então nós paramos aqui, ó, há 13 anos estamos utilizando o padrão SATA 3 por 2 motivos. Um é que os HDs, disco rígido mesmo, ele não passa muito dessa velocidade de 150 megabytes por segundo aqui, tá? Embora você vá utilizar a SATA 3 no HD, isso dá uma folga para a taxa de transferência. E é muito bom isso porque não vai ter gargalo, né? Não vai ter bits encavalando, digamos assim. Mas o HD normal, alguns HDs aí mais caros, de 7.200 RPM e de ponta de linha aí, pode ultrapassar essa velocidade. Mas quem realmente utiliza isso aqui são os SSDs. E aí, o SSD vai estar em torno de 500 megabytes por segundo, às vezes menos, 450, depende da marca, do modelo, como eu já expliquei. Mas os SSDs de ponta já estão chegando aqui próximo a essa velocidade. Então, logo, logo, a gente talvez tenha que aumentar isso aqui, ok? Bom, eu tinha falado para vocês, né, que 1 byte é composto por 8 bits, mas o byte da codificação da taxa de transferência dos discos rígidos, do HD, do armazenamento, digamos assim, ele utiliza o byte com 10 bits. São 8 bits de dados e 2 bits para controle de erro, para saber se algum bit saiu errado. Então ele pede, quando encontra o erro, ele pede de novo para reenviar o dado. E assim vai. É por isso que é importante, mesmo no HD, cuja taxa de transferência não passa de 150, se você tem uma interface mais rapidinha, essa troca de conversa, ida e volta aí, ela é facilitada por uma interface mais rápida. Muito bem. Eu vou pular essa parte aqui do setup de um IDE, porque isso aqui é algo que a gente deveria fazer ao vivo, lá no nosso laboratório de manutenção. Como a gente não vai poder fazer isso por agora, eu vou pular essas explicações aqui, e quando a gente puder voltar ao laboratório, eu explico isso aqui de novo para vocês, porque é algo que vocês provavelmente vão ter pouquíssimo contato na vida profissional. É mais porque o único lugar talvez que vocês vão poder ver isso vai ser no nosso laboratório de manutenção, ou se trabalhando profissionalmente aí, vocês pegarem um computador velho, do final da década de 90, por exemplo, início dos anos 2000, em que se utilizava bastante
a interface IDE. Então eu vou deixar isso para mais para frente, tá bom? Vou pular essa parte aqui, que é ensinando exatamente como é que a gente instala um HD do tipo IDE. A gente fez instalação lá no laboratório, mas não com essa riqueza de detalhes que seria para as aulas práticas, tá bom? Vou já chegando aqui no SATA. A interface SATA ela é caracterizada pelo seguinte: é esse slotzinho com formato de L, que vocês já sabem, e o cabo serial. Ele pode ser nesse formato redondinho aqui, né, tubular, parecendo um tubo, ou pode ser achatadinho, como se fosse um flatzinho. É mais comum encontrar desse tipo, mas tem desse também que facilita o manejo, tá bom? Esse aqui, inclusive, é blindado, ó. Você vê a blindagem aqui, ó, que é essa parte prateada embaixo da capa azul. A interface SATA, ela, né, quando ela surgiu também a interface eSATA, que era para discos externos. Eu tenho um HD externo aqui, grande, que usava essa interface, mas eu nunca usei, pra falar a verdade, e realmente essa interface foi caindo em desuso. Ele era mais para gavetas de HD. Você encaixa o HD lá dentro para usar como backup externo. Mas depois a USB se mostrou bem melhor para isso do que a interface eSATA. Bom, dentro do SATA nós temos aí os 3 padrões. O padrão 1, que é de 1,5 gigabits por segundo, é legal colocar as duas formas, porque essa forma aqui normalmente você vai ver no HD. Você vai ver lá no HD que você comprou qual que é a velocidade de transferência externa dele. Vai vir em megabytes por segundo, normalmente vem assim. Mas quando você vai usar o seu computador e vai ver as configurações dele, você vai ver a taxa em gigabits por segundo. Então é legal fazer essa conversão para vocês identificarem aí. A SATA 2 de 3 gigabits e a SATA 3 de 6 gigabits por segundo. Como eu falei para vocês, esse padrão aqui já está excelente, né, para HDs e SSDs de entrada. E alguns HDs híbridos e SSDs mais velozes já estão no limite disso aqui. O que é um HD híbrido? É um HD que tem como cache um pedacinho de SSD. O meu computador aqui, por exemplo, ele tem um HD de 1 TB e ele tem 8 GB de SSD. Esse SSD eu não tenho acesso, eu não posso ir lá e gravar algum arquivo. Ele é utilizado exclusivamente pelo HD. Então, conforme eu vou utilizando o computador, o sisteminha, um microprocessadorzinho do disco rígido, junto com o sistema operacional, identifica o que é que eu estou mais utilizando no HD. Então, normalmente é o núcleo do sistema operacional e outros arquivos, e muito mais programas, né? E ele salva isso, uma cópia, nesse SSDzinho que tem no HD. Então, quando eu vou iniciar o HD, inicializar o computador, por exemplo, ele vai buscar nesse SSD que está no HD, porque é mais rápido, tá? Então, é como se fosse uma cache que não perde o conteúdo quando você desliga. É uma cache em SSD, em memória flash. A memória flash é um tipo de memória ROM, tá? Um tipo mais recente de memória ROM. Então, ele não é só de leitura, ele é de gravação também, mas eu não tenho acesso a essa gravação. Enfim, esse é o tipo de HD híbrido. Ele tem um pouquinho de SSD no seu... não no disco, né? Mas na parte lógica, ali, na placa lógica. Só que aí no final de 2013, lembra que eu falei para vocês, a SATA 3 já está aí desde 2007. Então, no finalzinho de 2013, mais 6 anos aí, surgiu o padrão SATA Express, com velocidade de 8 GB por segundo até 16 gigabits por segundo. Então, é uma velocidade excelente para esses híbridos e SSDs mais velozes. Então, o que é o SATA Express? É a união da interface SATA com a PCI Express. A PCI Express ela é bem rápida, por isso que ela é utilizada para placas de vídeo. Vocês já têm um pouco de conhecimento disso aí quando a gente estudou placas-mãe. Mas não é qualquer HD que vai utilizar essa interface aqui, qualquer SSD, tá? Ele tem que ser feito para isso. E veja, 2013, nós estamos em 2020, 7 anos depois, e isso não se popularizou. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, dos usuários, não usam mais do que isso. É mais para servidores ou usuários aí bem avançados. Como é que é essa interface? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esses aqui, ó, são as interfaces SATA. Então, essa placa-mãe aqui tem 6 interfaces SATA 3. 6 portinhas aqui, certo? E essa aqui
é a SATA Express. Então, aqui em cima eu tenho uma e aqui embaixo eu tenho outra. Como é que ela se caracteriza? Ela é feita de duas interfaces SATA, tá? E mais uma partezinha aqui que é de energia. Então aqui tem uma partezinha que é ligada direto à fonte, para alimentar essa interface aqui. Então essas duas interfaces SATA, ela tem a carinha de SATA aqui, mas ela vai ser ligada lá na PCI Express, claro, via placa-mãe. Então você não vai ver fiozinho nenhum lá, mas ela está ligada à PCI Express. E aí ela pode ter essa carinha, né, o conector, pode ser assim, ou pode ser assim, sem a parte de energia. Isso vai depender do SSD que está sendo ligado aí, se ele precisa ou não. Então, às vezes ela aparece dessa forma aqui também, ó. Certo? Então tá aí a interface SATA Express e tá aí o cabo que é ligado. São praticamente dois cabinhos SATA mais um de energia. Isso é muito parecido com o que vocês viram lá do canal duplo de memória. Tá? Então, para usar isso aqui, ó, a interface SATA Express, dentro, aqui, ó, você olha aqui, parece um HD normal ou um SSD normalzinho, só que dentro dele ele tem dois SSDs. No caso aqui são dois de 120. O sistema enxerga como um só de 240, mas ele utiliza duas interfaces de comunicação ao mesmo tempo. É bem análogo ao sisteminha de Dual Channel para memória RAM. Só que quando a gente fala de dispositivo de armazenamento, a gente não vai falar de duplo canal, mas ele é bem praticamente um RAID, que é o RAID que transforma, né, a dois HDs passa a ser visto como um só. Então, quando ele vai abrir lá no sistema operacional, ele vai ver, por exemplo, não vai ver C2 pontos, D2 pontos. Ele vai ver só um C2 pontos, por exemplo, tá? Ele vê como se fosse só um, mas eu tenho duas interfaces fazendo essa transmissão aí. Então, os dados são compartilhados entre os dois dispositivos aqui, os dois SSDs. Isso torna mais rápido, né? E qual que é a diferença aí física entre um HD e um SSD? Vocês já viram aqui, né, por dentro, que não se parece nada com HD. Parece até a slot de memória RAM de notebook, né? Mas na verdade são dois SSDzinhos pequenininhos. Aqui está uma interface SATA, aqui está outra interface SATA, aqui está a parte de alimentação, aqui está outra parte de alimentação. Mas por fora, ele fechadinho, um HD e um SSD são muito parecidos, né? Você não vê muita diferença entre eles. E olha que esse aqui é um HD de 3,5 polegadas. Se você pegar um HDzinho de 2,5 e um SSD que também tem 2,5, na verdade não tem 2,5 porque essa é a medida do disco, tá? Mas aqui por fora eles são do mesmo tamanho, um SSD e um HD de 2,5. Esse é um grandão. Se você olhar os dois, um HD menor de notebook e um SSD, você não vê muita diferença. Mas por dentro ele é assim, ó. Então aqui é um HD, vocês já viram na aula passada, isso é um SSD. O que é isso aqui, ó? Eu tenho 10, nesse caso aqui, né? Eu tenho 10 chips aqui que são memórias. Flash ROM, tá? São como se fossem pendrives ou cartões de memória. A tecnologia é exatamente a mesma, com algumas diferençazinhas de arquitetura para tornar ele mais estável, mais rápido, esquentar menos e por aí vai. Por isso também ele é mais caro. Mas é isso. Isso é um SSD. Tá? São bloquinhos de memória flash. Nesse caso aqui tem só 8. Ele tem um controladorzinho e o SSD também tem um pedacinho de memória RAM, olha que legal, que funciona como cache. Mas não é a SRAM normalmente utilizada como cache, por exemplo, no processador. Aqui se utiliza a DRAM mesmo. Interessante, né? Ou seja, quando você desliga o seu computador ou desconecta o seu SSD, se ele for externo, por exemplo, o que estava aqui se apaga, mas o que está aqui não. Então o que está guardado dentro de um SSD de arquivo está tudo lá, vai funcionar. Ele tem essa DRAMzinha aqui para tornar mais rápida a comunicação, é uma cachezinha. E aí, como você não tem um disco lá dentro, o SSD não está preso a esse formato, que é o formato comum dele. Ele pode ter esse formato, por exemplo, que é o que vocês viram aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, tá vendo? Ele pode ser menorzinho, aqui tem 2. Ele vai ser essa carinha aqui, ó. Tá vendo? Menorzinho. Ou ele pode assumir esse aspecto, né, utilizando uma outra interface chamada de M2. Esses 3 exemplos aqui, ó, são usados na interface M2. Ou ele pode ter esse formato aqui, ó,
e ser ligado diretamente na PCI Express. Aí ele nem vai usar a interface SATA. É um SSD ligado diretamente na interface PCI Express. E aí o que fica de fora é só a parte metálica aqui, não tem nenhuma conexão externa. Pronto, tá aí o seu SSD. Esse caso aqui também não usa a interface SATA, ele vai utilizar a interface M2, que também utiliza, né, o slot M2, mas ele utiliza, na verdade, a interface PCI Express também. Esse cara aqui, ó, ele é usado muitas vezes também como uma cache de armazenamento. Lembra que eu falei do HD híbrido? Pois é, o HD híbrido, ele é um HD... Deixa eu ver se eu tenho um HD aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um HD, certo? Esse aqui é um disco rígido mesmo, externo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que aí eu já mostro para vocês o que eu tenho aqui dentro. Pausa no vídeo para eu te abrir o HD. Pronto. Esse aqui é uma capinha sem parafuso, então ela é fácil de abrir. Então o que eu tenho aqui dentro, ó? Tá vendo aí? Isso aqui dentro é um HD. Vou tirar ele daqui de dentro para vocês verem. Então vamos lá. Tirar o HD aqui. Então o que você tem no HD externo? Você tem a parte lógica que faz a comunicação via USB, isso no caso do HD externo, e você tem o HD efetivamente aqui, ó, tá vendo? Se vocês pegarem um SSD aberto e olhar só essa parte aqui, ó, vocês não vão ver diferença para um HD. Tá aqui a interface SATA, né? Você vai perceber aqui embaixo que é uma placa lógica típica de um HD, porque tem essas partes aqui, ó, circular, que é onde vai estar o eixo, né, o motorzinho aqui, ó, que gira o disco, tá? Eu não vou abrir ele, obviamente, senão eu perco o que tem aqui dentro. E aqui tem muita coisa. Tem os filmes do meu filho. Bom, enfim. Essa é a interface SATA, beleza? O que é um HD híbrido? Ele é exatamente igual a esse aqui, só que aqui na parte lógica vai ter um pouquinho de SSD que faz aquela cache, como eu expliquei para vocês. Agora, diferente é essa memória aqui, ó. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, pesquise sobre memória Optane da Intel. O que ela faz? Você tem o seu disco normal, não é híbrido, beleza? Os arquivos que você mais usa vão ser gravados naquela memóriazinha Optane ali. E aí fica registrado ali o que você mais utiliza. Isso faz o seu computador ficar 4, 5 vezes mais rápido. É útil para quem? Para quem não quer comprar um SSD, tá? É muito melhor você comprar um SSD, instalar tudo nele e deixar o seu HD só para arquivos. Então, se você tem uma máquina, isso eu estou falando para PC, não é para notebook. Você tem um PC, beleza? Compra um SSDzinho, 240 GB é o suficiente. Grava o seu sistema operacional nele, grava seus programas nele e seus arquivos todos no HD. Chuchu, beleza, seu computador vai ficar super rápido. Agora, você não quer gastar R$250, R$300 comprando um SSD de 240 GB. Também você não pensa em comprar um de 120 GB, que vai te custar aí talvez R$150. Aí você vai lá e compra uma memória Optane de 64 GB. Eu não sei se isso é vantagem hoje em dia, tá? Nem sei o preço da memória Optane. Mas, quando ela foi lançada, era uma alternativa interessante, porque os SSDs eram mais caros. Quase 2 vezes mais caro do que hoje. Então, valia a pena comprar isso aqui, instala direto na placa-mãe, e ela vai funcionar como uma cache. Outra coisa importante, se você tem um SSD separado, como eu falei, para você instalar o sistema operacional, aqui, por exemplo, vai lá instalar o sistema operacional, você tem total acesso a esse SSD e grava o que você quiser lá dentro. Quando você instala a memória Optane, aí já é diferente. Você não tem acesso direto a ela, é o computador que automaticamente grava aqui o que você mais utiliza. Então não é um espaço a mais que você vai ter no seu computador. É uma aceleração do seu computador, tá? Muito bem. E aí, essa outra aqui já é diferente. Ela vai funcionar exatamente como um SSD que se instala, só que ela vai na PCI Express. Muito bem. Falamos de SSD. Agora vamos lá. Sistemas de arquivo. O que é um sistema de arquivo? Como é que o HD grava os arquivos lá dentro, como é que isso fica salvo lá, como é que eu acesso, tá? Então, o sistema de arquivo é uma espécie de formato usado para a distribuição de arquivos dentro de um disco. Então, quando você fala formatar o disco, você está colocando o disco em um determinado formato para receber aqueles arquivos. Então, se você formata um disco para usar no Mac, é diferente de você formatar um disco para usar no computador com Linux, e é diferente de você formatar o disco para usar no computador com Windows.
Pendrive também é diferente você formatar um pendrive para usar no seu Windows e querer usar ele no sistema de som do seu carro. Não do seu, porque vocês são jovens de menos de 18 anos, tá? Não vai sair dirigindo por aí. Olha as dicas do tio Roger. Mas, quando você vai usar um pendrive para ouvir música no carro, por exemplo, é outro formato que você vai utilizar de arquivo, que o Windows lê, mas que não é o mesmo que é utilizado por padrão no HD que você instala no computador. Então, além dos arquivos, o disco precisa ter listas com informações sobre esses arquivos, como localização, tamanho, datas e outros atributos. E precisa ainda ter tabelas de alocação, que indicam quais são as partes livres e as partes ocupadas de um disco. Então, quando o computador vai olhar lá para o seu disco, ali é só um monte de bits. 01, 00, 11. Como é que eu sei onde começa e onde termina um arquivo? Como é que eu sei o tamanho desse arquivo? E os arquivos, muitas vezes, eles são particionados. Então, existia um pedacinho livre assim para gravar no HD e o arquivo era desse tamanho. Ele grava um pedaço do arquivo aqui, procura outro espaço livre, grava outro pedaço e assim segue. Tá? Então, por isso que o disco fica fragmentado. De vez em quando é bom você desfragmentar o disco. O Windows 10 faz isso mais ou menos automático, mas é legal você mesmo ir lá, pegar um desfragmentador e fazer isso, via software, claro. Então, existem essas tabelas gravadas no próprio disco que dizem onde é que está cada arquivo, onde começa o arquivo, onde é que estão os pedaços do arquivo, qual o tamanho dele e por aí vai, com a data que ele foi criado. E aí nós temos diferentes sistemas de arquivos, tá? Diferentes sistemas operacionais usam diferentes sistemas de arquivos. Nós tivemos aí, eu vou falar mais do Windows, tá? Vou falar só do Windows, na verdade. FAT16, que era usado no Windows 3.11 até o Windows 95. FAT32, que foi usado no Windows 98 e Millennium. E para outros dispositivos ainda utiliza o FAT32, como eu citei para vocês. O pendrive que eu vou usar no carro, você vai ter que formatar ele em FAT32, porque o sistema do carro não lê NTFS. E aí, o sistema que a gente utiliza hoje é o NTFS, que veio desde o Windows NT, passou pelo Windows 2000, XP, Vista, o 7, o 8, 8.1 e agora o Windows 10. Bom, o que um sistema de arquivo faz? Vamos lá. Pegar aqui o FAT16. Ele vai usar, chama 16 porque ele usa 16 bits para a numeração dos clusters. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Se tiverem dúvida, assista de novo o vídeo da aula passada. É importante se vocês tiverem dúvida nisso aqui. O HD é dividido em cilindros, tá? Esses cilindros são formados por trilhas. Essas trilhas são divididas em setores, certo? Cada setorzinho tem 512 bytes. Acontece que quando você tem você tem HDs maiores, você precisa endereçar cada pedacinho, cada setorzinho desse. Então você tem um setor que é a casa 1, outra casa 2, casa 3, como se fosse uma rua. A trilha é uma rua. E os setores são as casinhas, tá? E aí você tem que numerar cada setor, porque o carteiro vai ter que saber onde pôr a carta, né? E aí, muitas vezes você tem mais setores do que você consegue numerar. Então suponha que você tem 3 bits para numerar esses setores. Então você consegue numerar do bit 000 até o bit 111. Isso dá 8 números. Se você tem 8 setores, você tem lá do setor 0 ao setor 7. Perfeito. Mas e se você tiver 16 setores? E só tem 3 bits para numerar? O que você vai fazer? Você vai juntar 2 setores e numerar ele. Mais 2 setores e numera. Aí você vai ter duplas de setores numerados de 0 a 7. Cada duplinha dessa eu vou chamar de cluster. Certo? Então o que é um cluster? Um cluster é a junção de 2 ou mais setores. Então, por exemplo, para HDs, estamos falando de disco bem antigo, de 16 MB até 32 MB, eu usava aí clusters de 512 bytes. Não sei por que carga d'água, HDs menores de 16 MB usava de 2K. De 32 a 64, 1K, ou seja, eu estou usando 2 setores para formar um cluster. Então esse aqui é o tamanho do cluster. 64 a 128, eu tinha que usar 2K e assim vai, até que quando surgiram os primeiros HDs de 1 GB até 2 GB, eu já estava utilizando clusters de 32K. Isso não é muito legal, por quê? 32K significa, multiplica por 4 aí, significa 128 setores. É isso mesmo? Esse aqui eu tenho 2 setores, não é isso não, falei errado, hein?
Se aqui eu tenho 2 setores, aqui eu tenho 4, assim vai, né? Eu tenho 64 setores aqui, tá? Para cada cluster. Você ter duas casas com o mesmo número, como se fosse casa frente e casa fundo, né? É uma coisa. Mas imagine você ter 64 casas com o mesmo número. Isso complica. Por quê? Se você tem um arquivo pequenininho, você guardou lá, nesse espaço de 32 KB. Se esse arquivo tem 2 KB apenas, ele está ocupando 64, ele está ocupando 32, tá? Porque eu só tenho um endereço para ele. Isso é interessante, você ter clusters grandes, se você também tem arquivos grandes, porque facilita o endereçamento. Então, você tem um HD que você está gravando filmes igual esse aqui. Filme é um arquivo muito grande. Se eu utilizo clusters grandes, o endereço para as partes desse filme são endereços menores, né? Eu tenho menos endereço, fica mais rápido buscar os dados. Mas se eu tenho um HD que eu só gravo arquivos de texto, por exemplo, né? E textos normalmente têm alguns kbytes, clusters muito grandes são complicados, porque aí eu tenho um arquivo, por exemplo, que tem menos de 32K e ele está ocupando 32K. Ou seja, se eu tenho muitos arquivos pequenininhos, eu acabo ocupando espaço muito grande no disco, perde espaço. Então é interessante o formato, ou melhor, o tamanho do cluster, ele tem a ver também com que tipo de arquivo que eu estou gravando lá, mas a gente fala disso daqui a pouco. Os primeiros sistemas de arquivos eu não tinha como mudar o tamanho do cluster, isso é automático. Muito bem. Então, ó, já expliquei isso aqui para vocês. O cluster é a menor unidade lógica endereçada pelo sistema operacional. Quanto menores são os clusters, menor será a quantidade de espaço desperdiçada no HD. Já expliquei isso, pois qualquer arquivo ocupa um número inteiro de cluster, mesmo que seja menor que um cluster. Ainda o ocupará inteiro. Com 16 bits eu consigo endereçar essa quantidade de clusters aqui, ó, 65.536 clusters. Por quê? Como é que é a conta? Eu faço 2 elevado à quantidade de bits que eu tenho. 2 elevado a 16 dá isso, ok? Bom, conforme for surgindo arquivos maiores, né? Desculpa, arquivos maiores não. HDs maiores, por exemplo, um HD de 2 GB, o cluster de 32 é limitante. Então, discos com 2 GB, o que a galera fazia? Particionava em 4 de 512. O que é particionar? É você dizer para o sistema operacional que aquele disco rígido, na verdade, é mais do que um. Então, quando você particiona em 4, você está dizendo para o sistema operacional que aquele disco rígido ali, ele na verdade são 4 discos. E aí o sistema operacional vai ler como o C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos, F2 pontos, por exemplo. E ele identifica realmente como se fossem discos diferentes. Tanto que eu posso formatar só o F2 pontos, eu posso formatar só o C2 pontos, certo? E particionar é isso. Então a galera particionava como se fossem 4 discos de 512, e aí eu poderia ter clusters menores. Isso facilita bastante o armazenamento, tá? Eu desperdiço menos espaço nos meus HDs. Porém, fica um pouquinho mais lento o endereçamento. Usuários de disco de 8 GB, por exemplo, particionavam em 16. Imagina se abrir o seu sistema e ter lá 16 discos. Era complicado. Nossa vida já foi mais difícil. Daí veio o sistema FAT32. Olha a diferença. Com 32 bits, eu consigo endereçar essa quantidade de clusters. Isso é muita coisa, tá? Por isso que o FAT32 continua durante muito tempo, até a galera ter discos aí de 32 GB. Isso não é muito tempo atrás não, tá? Acima de 32 GB eu já tinha clusters maiores. É por isso que vocês vão ver, quando a gente puder ter aula prática novamente, que alguns discos rígidos de, por exemplo, 40 GB, 80 GB, você poderia ir lá no Jumper e dizer que ele tem só 32, porque era uma limitação do sistema. Para adotar tamanho menor de clusters, mas isso você poderia adotar tamanhos menores de clusters, mas para isso tornaria a tabela de alocação muito grande. E aí, quanto menor o cluster, mais lento o processo. Então, clusters de 4K foi conseguida uma boa relação de desempenho em endereçamento. Então, clusters muito pequenos fica lento porque é muito endereço. Cluster muito grande, você desperdiça espaço no HD. Então, o número que a galera conseguiu aí ao longo dos anos e das experimentações é que um cluster de 4K é o ideal. Bom, aqui estão as limitações, não vou ficar lendo para vocês, depois vocês pausam aí e dão uma lidinha, é só algumas curiosidades, e vocês podem também ver isso nos slides que estão na postagem. Com as limitações do FAT32 surgiu aí o NTFS. O NTFS
ele já passa para quase qualquer tipo de disco rígido. O tamanho do cluster é de 512 bytes até 4K, ponto. E isso para HDs acima de 2 GB. Nós temos HDs de 1 TB, 2 TB, 4 TB. Esses HDs maiores eu vou mostrar aqui como é que funciona, mas um HD de 1 TB funciona tranquilamente com NTFS, com cluster aí de 4K. Tá? A partir do Windows XP, você passou a ter a possibilidade de você mesmo lá escolher o tamanho do cluster. Tá? E aí você pode colocar maior de 4K. Isso aqui é automático, mas você pode colocar cluster de até 64K. Como eu disse para vocês, isso é útil se eu tiver um HD que eu vou guardar só arquivos muito grandes, como vídeo, por exemplo. Então, se a unidade vai ser utilizada para armazenar arquivos muito grandes, vale a pena utilizar clusters maiores. Do contrário, deixe os clusters pequenininhos mesmo. HDs acima de 2 TB, aí nós temos uma mudançazinha, tá? Até 2 TB, o sistema operacional utiliza o sistema que a gente chama de MBR, que é o Master Boot Record. Acima disso, é preciso utilizar um outro sistema, que é o sistema GPT, que é o Guide, né? O Globally Unique Identifier Partition Table. Então, Globally Unique Identifier é o G, Partition, P, Table, T. O que é isso aí? Do Windows Vista em diante, você tem esse novo sistema de arquivo que endereça melhor, utilizando, acho que os mesmos 32 bits lá, mas ele endereça melhor os arquivos e organiza os clusters automaticamente. Agora, é preciso que a placa-mãe tenha essa BIOS aqui, ó. Não é qualquer BIOS que faz isso. É uma BIOS que é chamada de UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, que dá suporte ao GPT. Por que é importante dizer isso? Se você tem Windows 10 nativo no seu computador, a sua placa-mãe tem isso. Ótimo. Quando a galera migrou, muita gente migrou do Windows 7 direto para o Windows 10, sem passar pelo 8. O Windows 7 trabalha bem com MBR, mas ele não trabalha com GPT. Tá? Então é um pouco complicado você ter um Windows 7 e ter HD aí com muitos terabytes. Já o Windows 10 está tranquilo, você pode ter aí o tanto de tera que você precisar ter é suficiente. Muita gente, então, quando foi migrar do Windows 7 para o Windows 10 e não gostou do Windows 10, resolveu voltar. E aí, problemazinho na gravação aqui. O que eu estava falando? Não sei se cortou aí, eu não vou poder editar isso aqui, tá? O pessoal que migrou do Windows 7 para o Windows 10, beleza, mas que não gostou do Windows 10 resolveu voltar para o Windows 7, tiveram algum probleminha aí. O que acontece? Ao fazer o downgrade do Windows 10 ou mesmo do Windows 8 para o 7, às vezes há uma incompatibilidade entre o sistema GPT e o MBR e simplesmente o computador não funciona. Ele não consegue ler o disco rígido. É uma encrenca isso aí. Você tem que conseguir salvar os seus dados, reformatar o seu HD para o sistema MBR, depois colocar os dados lá de novo. É bem complicado fazer isso. Então, se foi para o Windows 10, continua no Windows 10, que é chuchu beleza. E a RAID, para a gente encerrar a aula aqui, RAID significa Redundant Array of Independent Disks. E nós temos vários modos de fazer RAID. Existe o modo 0, que é o chamado de Stripe. Ele tem como objetivo aumentar o desempenho. Então, por exemplo, você tem 2 discos de 1 TB ligados em RAID 0. Eles são vistos pelo sistema operacional como um único disco de 2 TB, mas com o dobro da velocidade de transferência externa, tá? Então, como eu falei, é algo semelhante ao Dual Channel para memórias RAM. E o outro modo é chamado de Mirror. O modo 1, o objetivo é aumentar a confiabilidade. Então, 2 discos de 1 TB são ligados em RAID 1. Eles são vistos pelo sistema operacional como um único disco, só que de 1 TB. Então, no RAID 0, eles veem 2 discos de 1 TB como um de 2. No Mirror, ele vê 2 discos de 1 TB como um só de 1 TB, de modo que os mesmos dados são gravados simultaneamente em ambos. A velocidade é a mesma, só que você tem aí um backup automático. Então, no modo Stripe, ou no modo 0, que a gente chama, você tem um melhor desempenho, né? A velocidade de transferência externa é bem maior, quase dobra aí, e você tem 2 HDs vistos como um só. E no modo 1 você tem 2 HDs vistos também como um só, mas ele não soma as duas capacidades do HD. Ele espelha um HD no outro. Por que é interessante isso aqui? Para aumentar a confiabilidade. Se por acaso um HD pifar, você tem o outro.
Então é um backup automático. Quem é que utiliza RAID 0? Quem é que utiliza RAID 1? RAID 0 é para quem utiliza aplicações que precisam estar acessando o HD constantemente. Então, para você não ter um problema de velocidade que fica empatando o seu computador, utilize o RAID 0. Então, ele vai ter uma velocidade maior de transferência de dados. Para quem é o RAID 1? RAID 1 é para quem não pode perder nenhum arquivo. Por exemplo, um servidor. Existem outros modos RAID, tá? Por exemplo, modo 10. O que é o modo 10? É quando eu tenho desempenho e confiabilidade, as duas coisas. Então, são utilizados 4 discos, de modo que 2 deles estão em RAID 0 com outros 2, e um de cada dupla está em RAID com o respectivo da outra dupla. Eu vou mostrar na imagem, depois eu volto aqui. Então, aqui, ó, o RAID 10 ou RAID 1 mais 0. Eu tenho 2 discos aqui, são 4 discos ao total. Eu tenho 2 discos aqui que estão em RAID 1, ou seja, o disco 2 é um backup automático do disco 1. O disco 4 é um backup automático do disco 3, certo? E cada dupla aqui está em RAID 0, uma com a outra. Então eu tenho o dobro da velocidade de transferência de arquivos aqui. O que é interessante? Se pifar o disco 1, o disco 2 entra automaticamente, e aí eu não perdi nenhum arquivo. Se pifar o disco 4, mesma coisa. Eu posso perder 2 discos, um aqui e outro aqui, e vai continuar funcionando o sistema. Eu não posso perder 2 discos de um lado só. Porque aí metade de um arquivo está aqui, a outra metade está aqui, e aí eu perco tudo, tá bom? Mas é interessante porque um servidor pode utilizar aqui. Então, se eu tenho 4 discos de 1 tera cada um, o sistema vai ver como se fosse um disco só de 2 tera. E aí eu tenho um backup automático. Isso é ótimo, porque o servidor ele vai ser super veloz, e o servidor precisa ser veloz, porque são dados que são consultados constantemente, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma segurança de que esses dados não vão ser perdidos. Claro que, se um HD pifa, eu tenho que imediatamente trocar ele. Mas, até trocar, o sistema continua funcionando e os dados não são perdidos. Ok? Então, olha só. Discos 1 e 2 em RAID 0, com discos 3 e 4, aumenta o desempenho. D1 e D3 são vistos pelo SO como um único disco de tamanho e velocidade dobrada. Disco 1 e 3 em RAID 1, com disco 2 e 3, respectivamente, aumenta a confiabilidade. Então, D2 e D4 são clones de D1 e D3 e são invisíveis para o SO. É isso aí. Existe também o RAID 01, que é só você fazer isso aqui, ó. Aqui é RAID 0, aqui é 0 e aqui é RAID 1. Então, você vai ter uma velocidade duplicada aqui também, e esse lado é um backup desse. Mas esse sistema, você precisa de 2 interfaces. Aqui você precisa só de uma, tá? Então, esse sistema 10 é mais interessante que o sistema 01. E existe RAID 2, 3, 5, 7 e o que vocês quiserem aí. Depois dá uma olhadinha nesse endereço para vocês verem outros tipos de RAID, beleza? A aula fica por aqui. Qualquer dúvida, como vocês sabem, põe lá nos comentários. Mas eu recomendo a vocês que, dependendo da dúvida que vocês tiverem, assistam de novo o vídeo anterior. Ficou grandinho, mas é um conteúdo bem completo sobre HDs, beleza? Esse aqui também. Antes da gente passar para o próximo assunto, nós vamos fazer uma avaliaçãozinha até aqui, tá? Então, próxima aula, avaliação para a gente. Grande abraço para vocês.